Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E esse vídeo será a continuação da série Papo de Mãe aqui do nosso canal, que é um projeto onde eu venho contando toda a minha experiência como mãe. No vídeo anterior eu contei pra vocês como que eu descobri minha primeira gravidez, como que eu mostrei, né, e contei a novidade pro meu esposo, qual foi a reação dele. Então tem tudo lá nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, depois desse vídeo, corre lá e já assiste também para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Assim que eu descobri a gravidez, eu já estava com o exame beta em mãos e logo eu corri para fazer aí a marcação de consulta, né? Na época eu tinha plano de saúde pela empresa e até então eu trabalhava, né? E aí eu fiz a marcação para a semana seguinte e fui lá, né, na consulta pré-natal e dei início a esse pré-natal. Então logo foi solicitado, né, os primeiros exames, que é exame de sangue, exame de rotina mesmo, né? Que todas as grávidas precisam fazer, inclusive o ultrassom, que era para a gente ter certeza de quanto tempo eu tinha de gestação. Um detalhe muito importante dessa história que todos os médicos perguntam para as gestantes, né, para as gravidinhas, logo no começo da gravidez, é a data do último ciclo menstrual, a data da última menstruação. Eu não sei se eu contei para vocês no vídeo anterior, mas faziam mais ou menos 2 meses que não vinha o período menstrual, eu não tinha o período menstrual. E informei para a médica, né, logo ela fez a contagem, né, que é o correto fazer a contagem a partir dessa data, como que o início da gravidez foi nessa data. Então, pela lógica, né, médica, eu estaria com 3 meses de gestação. Segurem essa informação porque é primordial ao longo da história completa que eu vou estar contando para vocês. Então, daí eu parti para fazer os exames, né? E no primeiro ultrassom foi a primeira surpresa que eu tive, que foi com relação a esse período, né? Só existia saquinho gestacional e não foi possível ver o bebê. Para a primeira ultrassom, isso pode ser tido como normal, né? Outras pessoas também passam por isso, né? É normal acontecer na primeira ultrassom. E aí a médica só me alertou, olha, tem saquinho gestacional, né? De fato tem gravidez, mas ainda não deu para ver o embrião, no caso, né? Que ainda é chamado de embrião. Até então tudo ok, mas ela já me deixou um alerta e aí foi uma surpresa, uma coisa que eu não conhecia, né? Quando ela me falou da questão da gravidez anembrionária e eu não sabia nem o que era. Ela falou, olha, devido ao período que a médica colocou para você, ou você tá errada com a data da gravidez, ou você tem uma gestação anembrionária. Quando existe a gravidez, existe a fecundação, né? O óvulo foi fecundado, mas não existe embrião, não houve formação de embrião e significa que é um óvulo seco, né? Então, não vai existir bebê. Eu falei, como assim? Como que isso é possível? Eu nunca tinha escutado falar disso. Gravidez anembrionária. Já deixa aí nos comentários se você já ouviu esse termo, né? Já conhecia essa questão aí de gravidez anembrionária. Eu nunca tinha ouvido falar e aquilo foi um baque para mim, foi uma surpresa inesperada e eu não queria aceitar aquilo, né? Mas ela falou, olha, mas calma, fica tranquila, porque existe esse risco, mas não significa que seja, tá? Porque ou você tá errada com relação ao período menstrual, você falou uma data que não é a correta, e aí se você tiver errada de fato, você tá com menos tempo de gravidez e tá em período de formação, e você vai conseguir aí, nas próximas ultras, ver, né, o teu bebê. E aí vai estar tudo certo com ele, vamos pensar positivo. E aí eu saí com aquela dúvida, né, meio perdida por ser uma coisa nova, né, por não ter esperado isso, né, mas ficou aquela aflição, será que é isso ou será que não é? Como cristã, eu preferi deixar tudo nas mãos de Deus, né, e acreditar que tudo fosse feito de acordo com a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável para nós, né?
Então eu disse, Deus, está em tuas mãos. Então, quando eu voltei para a médica, foi solicitado que, foi sinalizado, né, na verdade, que eu fizesse o exame, que eu repetisse o exame com 15 dias, porque aí esse período, esse intervalo, daria tempo do embrião formar. E aí a gente partiu. Quando chegou nos 15 dias, eu comecei a sentir algumas dores, alguns incômodos no pé da barriga, né? E era coisa que não era normal, né? Era como se fosse cólica menstrual, mas se eu tava grávida não fazia sentido, né? Então eu fui na emergência da maternidade, mostrei todo o histórico, né, com relação a essa questão do ano embrionário, da suspeita, né, e que eu estava sob análise, e com relação a essas dores também foi solicitado um novo ultrassom e eu segui para fazer. Nesse novo ultrassom eu tive uma notícia que me trouxe um pouco de esperança, né, de que aquela hipótese da outra médica fosse errada, né, que eu não tivesse com a gestação anembrionária. Por quê? Foi comprovado que eu estava com 7 semanas de gestação, ou seja, já havia passado 15 dias, né, da primeira ultrassom. Então, logo quando eu descobri a gravidez, eu estava com pouquíssimas semanas. Então, podia ser que realmente só existisse saquinho gestacional e que o embrião fosse formado posteriormente. Porém, naquele momento, ainda com 7 semanas, não existia embrião ainda. Mas, para que seja comprovado de fato, né, que é anembrionário ou não, precisa ser após as 12 semanas, ok? Então, estava cedo, eu poderia esperar mais um pouco para poder fazer nova ultrassom e aí, de repente, aparecer, surgir ali o meu embrião. E estava tudo certo com a placenta, não existia descolamento de placenta, não era princípio de aborto, tá? Mas aí era somente dores e podia ser algum processo, né, de fixação lá do colo do útero. Então eu saí do hospital maravilhada, né, agradecida a Deus, porque realmente eu estava certa, porque eu não achava que eu estava com muitas semanas, que eu estava com 3 meses de gravidez, eu achava que eu estava no começo. E pelas contagens lá da médica devido ao período menstrual, por isso que eu falei isso para vocês, eu estaria com mais de 3 meses, né? E aí seria de fato comprovado uma gravidez anembrionária. Então, gente, a felicidade da pessoa saindo do hospital e tendo essa notícia foi a melhor possível, né? Então, voltei para casa e, devido a essas dores, foi solicitado que eu fizesse repouso absoluto. Então, isso foi no dia de sábado. Eu fiquei o sábado e o domingo, que eu estava de folga, né, nesses dias. Não precisei pegar atestado nem nada, porque já era folga mesmo. E eu passei esses 2 dias em repouso absoluto. Até tinha momentos que eu deitava na cama e levantava as pernas, né, para ajudar. Então seguiu-se, né, esse período, esse prazo. E mal sabia eu que o pior momento da minha vida estava por vir. E isso era somente um sinal, né? Eu não imaginava, não esperava, mas tinha que passar, né? Eu tinha que enfrentar isso aí. E era uma parte da história que Deus escreveu. Tudo ele tem um propósito, tudo tem um porquê. E a gente às vezes não entende no momento, mas futuramente a gente entende por quê, né? Deus quer sempre o melhor pra gente. Então, na madrugada do domingo pra segunda-feira, eu estava dormindo, né, por volta de 1h30 da madrugada, por exemplo. E para quem é gravidinha sabe que a nossa madrugada geralmente é no banheiro, né? Indo e voltando, e é muito xixi que a gente faz. E numa dessas idas, no caso, por volta de 1h30 da madrugada, eu fui lá no banheiro, retornei pra cama. Quando eu deitei, eu senti algo estranho na região íntima, né? Na calcinha. E então eu voltei para o banheiro. E quando eu sentei no vaso, eu tive uma hemorragia, de fato, tá? Foi muito sangue. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. E eu passei mais ou menos 5 minutos
só perdendo sangue lá sentada no vaso. E naquele momento só pedia para Deus que Deus me ajudasse, né? Porque a quantidade de sangue que eu vi era tanta que eu dizia: Deus, de onde saiu tanto sangue? Né? Eu não imaginava que uma pessoa pudesse perder tanto sangue daquele jeito. E foi aproximadamente 5 minutos lá sentada. Meu esposo estava dormindo ainda, né? E aí quando eu consegui me levantar, botei 2 absorventes, né, na calcinha para ver se ajudava. E aí foi quando eu saí do banheiro e fui acordar meu esposo e contar para ele. Eu já ali, quando eu pedi para Deus que Deus me ajudasse, automaticamente, né, Deus já me confortou, já me deixou tranquila e ciente que aquilo ali era um aborto e que era a vontade dele, né? Então eu já saí do quarto e acordei meu esposo e falei: vamos pro hospital, porque eu tô perdendo sangue. Aí ele parado assim, tipo, eu disse: e eu acho que é aborto. Aí ele passou uns 2 minutos parado olhando pra mim, sem reação nenhuma, né? E eu falei: levanta, a gente precisa ir, eu tô incomodada aqui, eu não sei como é que vai ser, né? A gente precisa de ajuda médica. Então, a gente correu. E aí, a partir desse momento, depois que eu perdi muito sangue, eu comecei a sentir dores, muitas dores, gente. Eu nunca senti tanta dor, nem a dor do parto se iguala ao que eu estava sentindo naquele momento. É muita, muita dor, de verdade. E tinha hora que eu parava assim, eu agarrava com a barriga chorando. O meu esposo sentia tanta dor por mim que ele me abraçava também chorando. Da parte dele, mas por conta da perca, né? Que ele já estava ciente de que era um aborto. E também pelo sofrimento que eu estava sentindo, ele sabia, né? Ele entendia que eu estava sofrendo. E foi aí, gente, que a gente pediu ajuda, né? Primeiramente ao meu irmão, porque tinha condições de pegar carro para estar levando a gente, né, de madrugada. E na época ele não tinha carro, ele só tinha moto. Mas a nossa vizinha, né, que toda a família são amigos, né, em comum com a minha família também. E eles se dispuseram a ajudar a disponibilizar o carro para nos levar. Inclusive, gente, meu irmão ficou sem condições de dirigir, né, o carro, e o próprio filho da nossa vizinha foi quem me levou para o hospital, quem fez o primeiro socorro. Então fomos o vizinho, meu irmão, meu esposo e eu. Vocês vão perguntar: e tua mãe, né? Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu moro em cima da casa da minha mãe. E na época, gente, tinha feito apenas 8 dias que a minha sobrinha, a Nicole, havia nascido. E minha mãe estava lá em Surubim, que é uma cidade interior, né, de Pernambuco, onde minha irmã morava na época. E minha mãe estava lá cuidando dela, né? Então ela não podia estar aqui comigo. Por isso que só fomos nós 4, né? E aí seguimos pro hospital. Como eu falei no início do vídeo, eu tinha o convênio médico, porém, para isso, né, a maternidade que existia para o plano era muito distante. Eu tinha medo, eu tava sentindo tanta dor, tava desfalecendo, gente, de tanto perder sangue e o tempo inteiro perdendo sangue. Aquilo parava um pouquinho, mas voltava e foi muito sangue que eu perdi. E muitas dores também, né? Então eu tinha medo do que podia acontecer comigo. Eu não tinha certeza se eu iria e voltaria viva para a sensação que eu estava tendo. Então eu pedi para que o vizinho me levasse num hospital aqui perto mesmo, na cidade onde eu moro, que no caso é um hospital público. E detalhe que não era maternidade, é um hospital de emergência normal. Chegando lá, gente, eles não queriam me atender. Lógico, né? Se tratava de uma gestante e ali não era maternidade. Então eles disseram: não, você precisa encaminhar ela para a maternidade. Foi aí que o meu vizinho... E aí eu agradeço muito a Deus pela vida dele, né? Por essa disponibilidade que ele teve. E ele foi de frente, né? Junto com meu irmão. E bateram de frente lá com o hospital.
e implorando que eles me atendessem, porque eu estava perdendo sangue, era risco de vida, né? E até então eles não acreditavam que era um aborto, tinham esperança, né, de que não fosse. E aí falava também com relação à gravidez. Ela tá gestante, pelo amor de Deus, atendam ela. E foi aí que eles me atenderam, fizeram os primeiros socorros, né? Me colocaram um soro, me deram remédio para dor, fizeram todo o preparatório para me encaminhar para uma maternidade. Como eu havia feito o primeiro atendimento num hospital público, eles não puderam fazer a transferência para o hospital particular, no caso do plano de saúde. Eles tiveram que me encaminhar para uma maternidade. E aí nós fomos. E esse percurso, gente, também foi bem complicado, porque primeira vez na minha vida que eu andei de ambulância, e aí foi uma experiência extremamente desagradável, né? Por cuidado de Deus, eu não precisei ir na maca, porque eu fazia de tudo para conseguir andar, né? Então eu subi, eles botaram uma escadinha, eu consegui subir. E como era pela madrugada, não precisou ligar aquela sirene, né? Então o desconforto foi menor, foi amenizado por conta disso. Mas, gente, só de você saber que estava dentro de uma ambulância, sendo socorrida, sendo levada, e tudo indicava que você estava perdendo aquele teu sonho, aquilo que você tinha pedido a Deus, era terrível a sensação. E até hoje eu me lembro que eu só tinha visão de umas brechas, sabe? Que tinha assim do lado na ambulância. E eu ficava olhando ali o caminho todinho, eu conhecia, né, o local. Nós fomos enviados para um hospital em Recife mesmo, tá? Mas público, uma maternidade pública que eu nem conhecia. Enfim, chegando lá nessa maternidade, demoramos um pouquinho, mais ou menos uns 40 minutos, e eu não fui atendida nesse período. Eu só fazia sentir dor e eu me mexia e incomodava, e eu digo que para onde eu sentava eu deixava o rastro, né? Porque eu tava perdendo muito sangue. Embora eu tivesse colocado 2 absorventes e ainda tava com uma toalha, mas não conteve, tá? A situação foi bem complicada mesmo, tá? Desculpa estar falando tanto detalhe para vocês, é que eu realmente eu não consigo, né? Eu acabo falando. Então, devido a essa demora, eu comecei a perguntar pro rapaz da ambulância. Parabenizo até o trabalho deles, né, da equipe lá do SAMU, da ambulância que faz esse atendimento, que o rapaz não me deixou sozinha em momento algum. Eles fizeram um ótimo trabalho, né? E sou muito grata a Deus por ter sido privilegiada, porque a ambulância estava lá no momento que eu precisei e eles ficaram comigo o tempo inteiro. Então eu comecei a questionar: olha, eu tenho um plano de saúde, será que eu não posso ser enviado para lá? Aí ele falou: mas como a médica lá do primeiro hospital me falou, como eu tinha sido atendida num hospital público, eles só podiam solicitar a senha e para atendimento, para transferência para um hospital público também. Então eu não podia fazer isso com o particular. Eu disse: tá, a gente já tá aqui, mas eu não fui atendida esse tempo todinho, eu tô morrendo de dor, daqui a pouco, né, o que pode acontecer? Então, veja aí se não tem a possibilidade de me mandar para o hospital particular e você me leva de repente. Ele fez: então vamos lá. Ele foi lá na recepção, né, do hospital que a gente estava, maternidade, conversou com as meninas lá, e aí elas disseram: tudo bem, fica para sua responsabilidade. E aí nós confirmamos que lá no hospital onde eu queria ir, que era a maternidade pelo plano de saúde, existia médico para atender, tava, né? Até porque é uma emergência 24 horas. Então a gente confirmou isso e partimos para lá. Chegando lá não demorou muito, eu fui atendida e aí quando fui examinada foi confirmado, né? Havia sim sido aborto. Eu havia perdido ali o sonho que eu tinha idealizado, que eu estava ainda me acostumando, né? Porque era muito cedo, muito novo. E já tão cedo eu havia recebido aquele presente e Deus já tinha levado embora consigo e eu só tinha que aceitar, né? E partir aí para a questão da recuperação.
E essa parte da história não finalizou aqui ainda, né? Logo após, o médico me solicitou mais exames, mais ultrassom, para que fosse verificado se existia a necessidade de fazer curetagem, que é um procedimento, né, de retirada aí da questão dos restos gestacional, né? Então, eu fiz o exame, isso demorou algumas horas, tá? Porque até então era madrugada e o local lá de exame só abria a partir das 7h30 da manhã, então eu esperei esse período, com isso tomando medicamento e soro ainda, né? Então fui fazer o exame e, para a honra e glória do nome do Senhor, não precisou fazer curetagem, gente. Naquele sofrimento todo que eu passei, toda aquela hemorragia, já havia saído tudo. Só havia ali restos ovulares que o meu próprio organismo lançaria para fora. Então não precisei tomar medicamento para indução nem nada, somente a medicação para reposição de ferro, né? Que no caso eu perdi muito sangue, então precisei para evitar a anemia. Remédio para dores mesmo, para ir fazer a questão da recuperação. Essa parte da recuperação eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Para que esse não fique muito longo, porque já tá aí um pouco estendido também. Então vou encerrar esse vídeo por aqui, já te aguardo no próximo vídeo, tá? A continuação aí dessa história. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está passando por isso, ou que passou e que já está no período de recuperação, né? Eu quero te dizer que Deus, ele é capaz de tudo, tá? E mesmo nos momentos mais difíceis que a gente venha passar, ele nunca nos deixa só. Ele sempre tem um amparo perfeito para nossa vida, tá bom? Então, ó, um grande beijo, forte abraço a todos. Não esquece de deixar aquele like, né, avaliando esse vídeo. Compartilha com seus amigos e se inscreve nesse canal para acompanhar os demais vídeos também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!